Opa, salve irmãos. Bom, no vídeo de hoje eu vou recomendar 5 webtoons com um protagonista muito forte. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que vai ajudar bastante. Enfim, vamos pra lista que tá muito insana. O primeiro mangá da lista já mostra o Super Choque. Não, pera. Digo o protagonista que é conhecido como Deus do Trovão. Ele estava sendo traído, e bem, o motivo dele ter sido traído é pelo fato dele ser muito forte. E por causa disso, as 7 famílias supremas temiam o poder dele. Pois se ele ficasse mais forte, ele poderia muito bem controlar o Morin. Isso é algo que as 7 famílias não ia deixar de jeito nenhum. E bom, o protagonista fica muito bolado, pois ele odeia traidores. Porém, por já estar muito machucado, a única coisa que ele pode fazer é usar o poder do choque para ligar a luz. Pera, digo, um trovão bolado. Ele usa um trovão bolado, mas mesmo tentando matar as pessoas que traíram ele não consegue, porque tinha algo no peito dele. E quando ele viu isso, ele soube que não tinha mais como ficar vivo, e morre. Depois de morrer, ele renasce, mas bem, não é só isso, essa é a nona vida dele, então ele já está bem acostumado a morrer. Quando o protagonista acorda, ele recebe as memórias do antigo dono do corpo. E bem, é esse clichê que você está pensando. Sim, ele reencarnou no corpo de um homem que é filho de um chefe que possui um clã forte, e tem um corpo danificado e incapaz de treinar. O antigo dono do corpo, após descobrir que não tinha como ficar mais forte, ele se afogou nas bebidas e mulheres. Bom, já se passaram 30 anos que o protagonista foi morto, e ele fica bastante puto pelo fato que as pessoas que traíram ele ainda estão vivas. Após colocar a cabeça no lugar, ele vai para sua casa, tentar consertar esse corpo dele, pois isso é fácil para um deus do trovão. E bem, quando ele estava quase consertando seu corpo, alguém interrompe ele, gritando, e isso fez até ele sangrar. Era o irmão mais novo dele, que estava bastante preocupado com ele. O objetivo do protagonista, após recuperar seu corpo, é se vingar de todos aqueles arrombadinhos, com a ajuda de seus poderes de suas 9 vidas passadas. Ele vai se esforçar bastante para conseguir sua vingança. Bom, rapaziada, a arte desse mangá é bem linda mesmo, mas eu não curti a história em geral. Porém, comentem aí o que vocês acharam depois de lerem. Opa, calma aí. Se você ainda não se inscreveu e não deixou o like, se inscreve e deixa o like, pois isso vai me ajudar bastante. O segundo mangá da lista é parecido com Solo. Quando eu digo que é parecido é porque tem portais e monstros. De início, o protagonista está conversando com a sua mãe enquanto caminhava pela rua, até que aconteceu um terremoto e algumas coisas estavam caindo do céu. Enquanto ele corria para salvar a sua vida, ele ia ser atropelado por um caminhão. E bem, se isso acontecesse, ele iria para um Isekai e formar um Hari para derrotar o Rei Demônio. Seria uma coisa boa, não seria ruim. Mas não foi isso que aconteceu, pois um portal de repente apareceu e sugou o protagonista para dentro. E quando ele abre os olhos, ele tá peladão em outro mundo, onde só tem floresta ao seu redor. Ele até vê um urso enorme sendo morto por uma matilha de lobos. Ele nem percebeu que tinha um filhote de lobo atrás dele. E quando ele percebeu, ele correu sem parar com medo, assustado. Até apareceu uma mensagem de um sistema, falando que o nível de sua constituição aumentou. O protagonista estava muito assustado e confuso. Ele até come uma fruta do chão. E bem, uma cobra enorme sai para atacar ele. Mas aparece um sapo e come a cobra. Que era pra ser ao contrário, mas é isso. Isso foi tão insano que o protagonista já nem ligava mais pra essas coisas. Ele desmaia logo em seguida. E bem, o tempo foi se passando e tudo que o protagonista podia fazer era fugir para sobreviver, enquanto se alimentava todos os dias. Passam alguns anos e ele se juntou na matilha do Rei Lobo. Com o passar do tempo, ele foi se tornando forte o suficiente para lutar contra os monstros desse mundo. Ele até desistiu de encontrar pessoas nesse mundo, pois ele já tentou sair dessa floresta e nem conseguiu. Por ficar muito tempo com os lobos, ele tratou a matilha dos lobos como sua família. Já tinha se passado 1000 anos que o protagonista estava nesse mundo. Ele até declarou guerra contra os monstros. E quando ele estava prestes a atacar durante a guerra, ele foi sugado para dentro do portal desconhecido novamente. E sim, ele voltou para a Terra novamente. Ele perdeu sua força e se tornou mais fraco. Porém, ele está decidido a recuperar seu poder. Para fazer isso, ele terá que se tornar um caçador e entrar nas masmorras para matar monstros. E sim, o protagonista não é um humano comum, ele é um druida. Esse mangá é novo, mas confesso, eu curti bastante. A arte também não é feia, mas também não é aquelas coisas. E bem, eu recomendo muito. O terceiro mangá da lista é sobre um médico. O protagonista é apenas um médico comum, porém ele foi trabalhar num local que estava acontecendo uma guerra civil, e mesmo estando no meio de uma guerra, ele fez seu papel de médico, cuidando bem dos feridos. Porém, um homem armado vai até o local que ele está. E bem, o protagonista se joga na frente de uma criança pra protegê-la, e o homem armado sem piedade alguma atira nele. Mano, deu até pena da criança, porque essa porra não começou com o protagonista sendo atropelado por um caminhão. Após o protagonista ser baleado várias vezes, ele perde a consciência, e quando acorda, percebe que se tornou uma criança. Quando ele olha ao seu redor, ele vê várias pessoas mortas no chão. Por eles estarem com roupas estranhas, o protagonista acha que está em algum mundo morim. Eu digo ou vocês dizem? Após isso, ele pensa que tem que sair do local, pois acha que bandidos vão aparecer, e bom, por seu azar ou sorte, algumas pessoas ainda estavam vivas, e chamam ele. E bem, por ser um doutor, ele não consegue ver uma pessoa ferida sem ajudar.
Por estar somente no corpo de uma criança, ele tem bastante dificuldades em tratar os feridos, mas consegue. Ele até fica deprimido por não ter equipamento médico o suficiente, pois ele poderia ter salvado muito mais gente se ele tivesse equipamento médico. Ele até constrói uma cabana para passar a noite e cuidar das pessoas feridas. Porém, de repente, ele pega uma bandeira e vê o nome de um clã, e bem, ele viu esse nome em uma novela que ele estava lendo. E se tornou claro como o dia que ele estava dentro da novela que ele estava lendo enquanto trabalhava como médico antigamente. Após algum tempo, o resgate que estava escrito na novela chegou. A pessoa que vê o resgate é nada menos que o melhor médico de Morin. E bem, rapaziada, se vocês querem saber o que vai acontecer, vocês vão ter que ler. Esse mangá tem uma das melhores artes que eu já vi, e é muito bem desenhado mesmo, sem zoas. A história é viciante, eu realmente gostei bastante e recomendo muito. Comentem aí o que acharam depois de ler. O quarto mangá foi lançado há pouco tempo, por isso tem poucos capítulos. O protagonista joga um jogo de realidade virtual chamado Torre dos Testes. Ele é um jogo que tem uma dificuldade absurda. Quando o jogo lançou, vários jogadores entraram para conquistar o jogo. Muitos nem dormiam, mas depois de se passar 3 anos, eles perceberam que esse jogo é um jogo imbatível, pois ninguém mesmo conseguia zerar ele. Por isso, muitos desistiram e pararam de jogar, ao ponto que o jogo quase faliu. Porém, nosso protagonista ainda não desistiu. Ele ama o sentimento de conquista, pois esse jogo era muito difícil, e por isso ele gostava bastante disso. Por amar a dificuldade, ele dedicou 11 anos da vida dele nesse jogo. Ele até foi o primeiro jogador a conquistar o último andar da torre. De repente, aparece uma mensagem do sistema falando que o jogo iria ter uma atualização, e bem, o protagonista até se pergunta como um jogo quase falido conseguiu dinheiro para uma atualização, ele até faz umas piadinhas. Bom, o protagonista é um streamer e youtuber, porém ele estava planejando largar esse trabalho, por ganhar muito pouco. Ele até abre uma live para se despedir e falar que estava encerrando sua carreira, mas não consegue e decide deixar para outro dia. Após isso ele vai dormir, e quando acorda, após ligar o seu computador, ele vê que o jogo que ele estava jogando se tornou realidade. O céu até estava vermelho, e bem, de repente aparece uma mensagem do sistema, dando um aviso importante. O protagonista fica animado com tudo isso, e sai de casa com o objetivo de conseguir um item importante. Bom, rapaziada, esse é um mangá coreano, talvez a história seja bastante clichê, mas me deixou bastante ansioso pelos próximos capítulos. Ele é muito bem desenhado também, enfim, eu espero que não tenha clichês chatos. O quinto mangá é sobre um otaku. O protagonista gosta de garotas 2D, e bem, um dia ele foi para um show de umas garotas, pois ele colecionava a 2D dessas garotas. Por estar filmando, ele acabou se destacando, e foi entrevistado. Ele acabou fazendo um trocadilho, quando estava sendo entrevistado, e por causa desse trocadilho, ele acabou sendo confundido como um pedófilo, e teve sua vida arruinada por causa disso. Depois de 3 anos, ele se isolou bastante, se tornou um completo Nietzsche. Bem, eu entendo ele. Ele é obcecado por 2D. Depois do dia que teve sua vida arruinada, ele acabou tendo um distúrbio de ansiedade social, por isso ele se isolou em seu quarto. Bem, ele é bem louco, pois ele acha que tem poderes, e acha que pode dominar o mundo, porém ele só não quer. Ele escuta um zumbido e de repente pega o repelente, e fala que vai proteger sua 2D. Ele até começa a recitar um canto de magia. Mano, isso dá vergonha só de ler, cara. E bem, ele usa o repelente como se estivesse usando magia, porém de repente algo acontece. Ele começa a cair do céu, e percebe que foi invocado por uma garota para outro mundo em forma de espírito. Ela pede ajuda para ele derrotar um monstro enorme. Ele até acha que ela está brincando, pois esse monstro era um inseto. E bom, não era só isso, esse inseto era o maior que eu já vi em toda a minha vida, e que ele também já viu em toda a sua vida. Maior até mesmo que um prédio. E bem, o protagonista é tão louco que ele vai pra cima, pois ele realmente acha que tem poderes. Ele começa a recitar um canto mágico que ninguém sabe se existe, e usa o repelente na direção do monstro. Bem, nada acontece, e a garota que invocou ele está morrendo de vergonha alheia. Porém, de repente, um inseto explode. Acontece uma explosão enorme e bem, o protagonista começa a se gabar depois disso, pois ele matou o inseto com um repelente. A invocadora manda ele de volta para seu mundo após isso. Quando ele volta para o seu quarto, ele acha que tudo foi apenas um sonho. Porém, ele percebe que seu pé está sujo, e bem, não preciso nem dizer o que isso significa. A mãe do protagonista parece se preocupar muito com ele, mas seu pai acha que ele é apenas um lixo, pois seu filho não consegue nem mesmo sair de casa. Bem, enquanto o protagonista estava indo desligar seu computador, de repente, ele já estava caindo do céu novamente, por causa da invocadora. Ela estava em perigo e acabou invocando ele novamente. Bom, não vou falar muito mais sobre, pois isso seria spoiler. Contudo, eu posso afirmar que esse mangá vai fazer vocês rirem demais, cara. Eu estava rindo de madrugada igual um doente, papo reto. Se alguém me visse naquele momento, acharia que eu era doido. Bom, a arte desse mangá é perfeita mesmo, é uma das mais lindas que eu já vi. E cara, sobre a história em geral é bem divertida, mas planejo falar mais sobre isso quando eu fizer um vídeo só sobre ele. Enfim, rapaziada, eu recomendo bastante mesmo. Comenta o que achou após ler, pois eu realmente gosto de saber as opiniões de vocês. Opa, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado mesmo. E se ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho. Não esquece de deixar o like também, pois isso realmente me ajuda bastante. Enfim, até a próxima.